Tranquilo? Tudo bem? Vamos dar continuidade. Olha lá. O que é um fármaco, né? Então, quando a gente lembra aqui do contraste iodado, do bário, do gadolínio, lembra você o quê? Lembra você dos estudos contrastados, dos raios-x contrastados, seja ele a base de iodo ou seja a base de bário, e o gadolínio lembra a gente ressonância magnética, ou contraste à base de iodo lá para a tomografia, tá? Então a gente teria aqui o bário para raios-x contrastados, o contraste iodado tanto para o raio-x como também para a tomografia, e o gadolínio aqui para a questão da ressonância magnética. Só que na medicina nuclear, a gente não fala contraste, nós não trabalhamos com a terminologia contraste, até porque esses carinhas são chamados de quê? Agentes de contraste. Se você voltar nas nossas aulas passadas, vocês vão ver um tópico que eu descrevo a diferença entre os agentes de contraste e os agentes moleculares, ok? Volta lá nas aulas e faz essa visita lá no conteúdo que nós tocamos sobre esse assunto. Diferentemente desses agentes de contraste, dentro da medicina nuclear, o termo é fármaco. E o que é um fármaco, né? O que é um fármaco, professor? Um fármaco é uma substância sintética com propriedade específica do órgão que eu vou estudar. Vou falar de novo. O que é um fármaco? É uma substância sintética com ou não ação farmacológica que ele tem propriedades específicas do órgão que eu quero estudar. Vamos já ver melhor, entender melhor essa terminologia. Então, quando você olha para essa imagenzinha aqui, você está vendo que eu posso fazer estudos de qualquer sistema, de qualquer órgão do corpo do paciente. Cérebro, coração, pulmão, intestino grosso, bexiga, a parte óssea, a parte vascular, a parte do fluxo sanguíneo, a parte do fluxo peritoneal. Eu posso ver também, por exemplo, estudo da linfa, no sistema linfático. Então, o que você imaginar, né, de estudos do corpo humano, tudo que pode ser feito no raio-x, numa tomografia, numa ressonância, a medicina nuclear faz. Tá? E aí você também pode estar se perguntando, e por que às vezes a gente não vê tanto o nome da medicina nuclear em muitos exames? Isso tem algumas respostas, né? Uma delas é porque alguns estudos de medicina nuclear, eles foram ficando, né, sem uso devido ao avanço tecnológico ou na ressonância, ou na tomografia, que traz um benefício muito maior para o paciente. Então, quando um método começa a ficar obsoleto, né, é porque outros métodos cresceram nessa premissa. E aí, deixa de se fazer aqueles exames na medicina nuclear para dar ênfase em outros exames que dão uma maior qualidade, dão maior resultado líquido positivo para o médico para determinar ou não a patologia desse paciente, né? Essa seria uma explicação. A outra explicação seria justamente a questão de que alguns médicos não gostam de fazer uso da medicina nuclear por acharem que o paciente vai ser exposto a alta dose de radiação, por exemplo. Mas só para vocês terem uma ideia, né, eu já fiz exame em crianças dentro da medicina nuclear, uma criança de 3 meses de idade e já fiz em paciente de 90 anos de idade. Então, eu consigo fazer todo esse trajeto, né, do indivíduo, cronologicamente falando, e cada dose específica para ele, para não expor esse paciente a uma alta dose, tá? Mas deixa essa imagem aqui para que vocês fiquem atentos. Eu posso fazer estudo de qualquer área do corpo humano desse paciente.